Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso de um homem que simplesmente desapareceu no ano de 2013 nos Estados Unidos e pouco antes dele simplesmente sumir, ele fez uma ligação para a emergência e ele disse que estava em perigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso de mistério, de um desaparecimento, de um caso não resolvido ou resolvido, eu convido você a se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito, o canal tá crescendo cada vez mais. Já estamos aqui com mais de 30 mil inscritos, agradeço muito a vocês. Também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Lembrando que agora tem aqui no canal a opção Seja Membro, para quem quiser dar uma moral aqui pro canal. Às vezes eu posto uns spoilers só para quem é membro aqui do canal, então se você quiser saber mais sobre o canal, até mesmo mais sobre mim, então já sabe, é só ser membro aqui do canal. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Brandon Lawson. Brandon Lawson nasceu no ano de 1987 no Texas. Em 2013, o Brandon estava com 26 anos e era casado com Ladessa Lofton há mais de 10 anos e os dois moravam em San Angelo, no Texas. Na parte da noite do dia 8 de agosto de 2013, o Brandon teve uma discussão com a sua esposa porque a sua esposa acreditava que ele voltou a utilizar drogas. O Brandon, teve muitos problemas com as drogas no passado, ele era muito viciado, fez uma série de tratamentos, até que ali mais ou menos uns 6 meses ele dizia que estava limpo, estava ali tentando seguir a sua vida. Então, como na noite passada ele não apareceu em casa, também ele estava trabalhando muito, a esposa dele acreditou que ele podia estar novamente envolvido com drogas. Perto da meia-noite, ele deixou a sua casa, saiu com seu carro e foi em direção à casa do seu pai, depois de falar com ele no telefone. Seu pai morava em Crowley e levaria cerca de 3 horas para chegar ao local e já estava bem escuro. Quando o Brandon já tinha andado um pouco de carro, já estava indo em direção à casa do seu pai, a sua esposa ligou e fez ele mudar de ideia. Ela falou que ele já estava cansado e que não seria bom pegar a estrada numa hora dessas, já estava bem escuro. Então ela disse: bom, se você não quiser vir para casa, o que você acha de pelo menos passar a noite na casa do seu irmão, que fica bem mais próximo? Então o Brandon, acredito que aceitou essa proposta, ele desligou o telefone e nesse momento ele mudou a rota e, o que tudo indica, ele estava indo em direção à casa do seu irmão. Aproximadamente meia-noite e meia, o Brandon ligou para o Kyle, o seu irmão, para dizer que ficou sem gasolina no carro enquanto ele dirigia na US 277 em direção a Brownie. Mas na ligação ele não disse que estava apenas sem gasolina, ele também falou que estava sendo perseguido por 3 mexicanos e que esses homens estavam expulsando ele da cidade. A voz dele estava muito nervosa, ele parecia estar em pânico mesmo. Então, de início, o seu irmão pensou: bom, talvez o Brandon teve uma recaída com as drogas, talvez ele está alucinando, mas mesmo assim ele ligou para a esposa do Brandon, contou o que aconteceu, pediu que ela deixasse uma garrafa com gasolina que ele ia lá buscar e depois ele levaria de encontro até o seu irmão para ajudá-lo e tirar ele de toda aquela situação. Enquanto o irmão não chegava, o Brandon estava extremamente nervoso e ele decidiu que seria o ideal ligar para a emergência. Então, essas podemos dizer que foram as últimas palavras do Brandon antes dele simplesmente desaparecer. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. It's like we're just pushing guys over. We're out here going towards gasoline on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. I got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. We're not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt?
Brandon, ele tinha um mandado de prisão, então provavelmente ele estava muito desesperado porque ele ligou para a polícia e com certeza se não fosse algo muito preocupante, se não fosse uma situação de muito perigo, com certeza ele faria ao máximo a evitar os policiais. O motorista passou pelo local e viu que o carro do Brandon estava no meio da pista, estava ali atrapalhando um pouco o trânsito, então ele decidiu ligar para a polícia, avisar o que aconteceu, porque tinha um carro estacionado de uma forma muito esquisita e atrapalhando muito o trânsito. Perto da 1h20 da madrugada, o Kyle ligou novamente para o Brandon para descobrir aonde exatamente ele estava. Então, quando o Brandon atendeu um telefone, depois de algumas tentativas, ele parecia sem fôlego, como se estivesse correndo, e ele alegou também que estava machucado e estava sangrando. Ele disse para o seu irmão se apressar e chegar o mais rápido possível no local. O Kyle chega no local com a sua namorada e também seu filho. Provavelmente eles acreditavam que seria algo rápido, que o Kyle só daria gasolina para ele e tudo ficaria bem, só que quando eles chegaram, o Brandon não estava em lugar nenhum, apenas o carro abandonado próximo à pista. Então o Kyle achou aquilo tudo muito estranho, ele ligou para o irmão para saber o que estava acontecendo, ligou algumas vezes, a ligação caía, até porque o sinal era muito ruim naquela região, então o Brandon numa dessas atende e o que a gente consegue entender é que naquele momento o Brandon estava em algum local que ele conseguia ver o carro, provavelmente ele estava escondido numa floresta próxima que havia, e ele viu o Brandon, quando ele estava falando no telefone com seu irmão, ele viu um policial se aproximar, então ele pediu que o irmão dele, o Kyle, saísse dali o mais rápido possível e que o policial estava chegando, só que isso é muito estranho porque o próprio Brandon ligou para a polícia momentos antes e pediu que mandassem uma viatura para lá. Quando o policial chega, ele vê que o carro está numa posição esquisita e vê também o Kyle por perto, eles conversam, só que naquele momento o Kyle não queria falar nada sobre o seu irmão, até porque ele tinha um mandado de prisão, então provavelmente ele não queria nenhum policial por perto, só que esse policial, ele não falou da ligação de emergência, até porque ele só foi até o local devido àquele motorista de caminhão que fez a ligação para a emergência, então eles nem sabiam dessa tal ligação de emergência, que o Brandon estava em perigo, nem nada do tipo, então ficou ali uma situação muito esquisita. O policial viu o carro, ele não fez muita coisa, nem mesmo anotou a placa do carro e saiu. O Kyle, junto com a sua namorada e também com seu filho, eles chamaram pelo Brandon por muito tempo. Eles acreditavam que o Brandon estava escondido dentro de uma mata que tinha próximo, porque ele estava com medo do policial, com medo de ser preso naquela noite. Só que ele, o Kyle, não sabia da ligação de emergência, como eu falei para vocês, e ele acreditava que o irmão não estava em perigo, apenas sem gasolina no carro e talvez tendo alguma alucinação por causa de drogas. Então, o Kyle chamou por muito tempo pelo Brandon, só que ele simplesmente não apareceu. Então, ele decidiu que seria melhor levar a sua namorada e também seu filho para casa, já que era no meio da madrugada, a criança estava com fome, estava cansada, então foi isso que ele fez. Um tempo depois, o Kyle retorna para o local, o carro estava no mesmo lugar e simplesmente o Brandon não aparecia, ele até mesmo deixou a gasolina no carro, caso ele aparecesse depois de um tempo, ele teria gasolina, um pouco de gasolina pelo menos, para dirigir até um posto de gasolina ou algo do tipo, mas simplesmente o irmão não apareceu. O Kyle até mesmo chamou alguns de seus amigos para ajudar nas buscas ali para ver se eles encontravam um Brandon, mas não acharam nada. Algum tempo depois, a esposa do Brandon, ela acordou e viu que tinha uma série de ligações perdidas no seu telefone. Ela deixou o telefone dentro do carro que ela tinha por causa do carregador, que ela só tinha um carregador, que era um carregador do carro, e como seu celular estava sem bateria, então o celular passou a noite toda dentro do carro e ela não ouviu, é claro, nenhuma ligação. Então, quando ela vê, tem ligação do Kyle, tem ligação do Brandon, e ela fica preocupada, não sabe direito o que aconteceu. Então, ela consegue falar com o Kyle, que diz que simplesmente o Brandon desapareceu.
Entre 8h30 da manhã e 9 horas, o departamento do xerife rebocou o carro de Brandon. Nesse momento, o Brandon é dado como desaparecido e as buscas são iniciadas. A área onde o Brandon desapareceu foi revistada pela polícia várias vezes, tanto a pé quanto por helicópteros. Também utilizaram câmeras de imagem térmica, utilizaram cães farejadores para ver se encontravam qualquer pista, mas simplesmente não encontraram nada. O terreno onde o Brandon desapareceu é extremamente propenso a acidentes. Esse local ele é conhecido por ser habitado por porcos selvagens e também cascavéis. Na época em que aconteceu o desaparecimento dele, muitas pessoas ficaram sabendo, se interessaram muito sobre esse assunto. Até então, a família dele só foi saber dessa tal ligação de emergência apenas 3 dias após o desaparecimento. Então, a polícia liberou esse áudio dessa ligação de emergência para a mídia. Algumas pessoas ouviram e acreditaram que havia barulhos de tiros quando ele telefonou para a emergência, só que o próprio Kyle, o irmão dele, disse que provavelmente era um som de carro passando pela ponte sobre o Rio Colorado, então provavelmente não teve nenhum tiro naquela noite. Nenhum dos itens pessoais do Brandon foi encontrado, como seu telefone, sua chave, sua carteira. Após as buscas de helicóptero, o xerife do condado de Coke afirmou que não havia nenhum sinal de luta na região e também um ponto embaixo de uma árvore parecia com marcas de buracos feita por pés. Então o xerife concluiu que esses buracos no chão era possivelmente o local onde o Brandon estava quando ele se agachou para observar o Kyle e também o policial naquela noite. De início, a polícia acreditou que o Kyle estava envolvido de alguma forma no desaparecimento do Brandon, até que então a polícia decidiu fazer um teste de polígrafo com ele. Ele fez até mesmo 2 testes e foi aprovado nos 2. Um delegado acredita que provavelmente o Brandon pediu carona na rodovia naquela noite e alguma coisa aconteceu que até hoje a gente não consegue explicar. Já que ficou claro que o Brandon ele teve problemas com drogas no passado. Muitas pessoas acreditam que o mandado de prisão dele é por causa disso, nunca foi revelado o verdadeiro motivo. Então algumas pessoas acreditam que naquela noite ele teve alguma recaída, utilizou drogas demais e acabou morrendo. Só que o seu corpo nunca foi encontrado naquela região e também, segundo a esposa dele, ele não utilizou drogas naquele dia, naquele momento, quando os dois conversaram em casa, ele não estava sob efeito de drogas. Então, provavelmente não fazia muito sentido essa teoria de que ele teve uma overdose ou algo do tipo, porque não daria tempo de ser tão rápido assim, porque, segundo ela, ele não utilizou drogas naquela noite. A ligação que ele fez para a emergência é um pouco confusa, mas em alguns momentos ele fala que está sendo perseguido, até mesmo ele falou isso para o seu irmão quando ele ligou para ele. Só que então será que realmente tinha alguém que estava perseguindo ele? Será que essas pessoas são as responsáveis pelo desaparecimento? Será que essas pessoas pegaram ele e fizeram alguma coisa? Outra teoria que apareceu com o tempo é que o Brandon simplesmente fugiu e abandonou a família por causa do mandado de prisão. Só que falando com os familiares ali, eles disseram que isso não fazia sentido algum. O Brandon, ele tinha 4 filhos e ele amava muito os seus filhos e ele sempre gostava de passar as datas comemorativas com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, então não fazia sentido algum ele simplesmente abandonar a família, já que ele era um cara muito amoroso ali com todos os seus filhos, com a sua esposa, então aquela briga que eles tiveram naquela noite foi algo normal no relacionamento, não foi nada que fizesse o Brandon ter vontade de simplesmente abandonar tudo. A família do Brandon tem certeza que algo muito terrível aconteceu com ele. Até mesmo a sua esposa, ela contratou um detetive particular para ver se encontrava alguma pista, mas também não encontraram nada. Mesmo sendo um caso de 2013, até hoje, o seu desaparecimento permanece um mistério, o seu paradeiro permanece um mistério. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês e realmente, na ligação que ele fez para a emergência, ele parecia muito nervoso, parecia que ele estava, sei lá, correndo, e ele também falou que tinha algumas pessoas perseguindo ele, e muitos acreditam que foi isso mesmo que aconteceu, que alguém fez algum mal para ele aquela noite. Então, alguns acreditam que não tenha nenhum envolvimento de drogas, nem nada do tipo. Agora, conta pra mim o que você acha que aconteceu com o Brandon. Será que ele realmente tinha alguém com ele na
na floresta, na mata, naquela noite? Ou será que ele teve algum problema com droga? Ou será que ele foi assassinado? Sei lá. Acho que tem muitas opções nesse caso, mesmo a gente não tendo tantas pistas. Então, se você conhece algum caso misterioso aí de um desaparecimento, que queira que eu comente aqui no canal, pode deixar um comentário aqui embaixo, uma sugestão, que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.